prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor. E eu já quero pedir para vocês abrirem no livro de João. Capítulo 13. Se você puder pegar a sua Bíblia, eu acho uma boa ideia, porque às vezes a gente passa a semana toda sem folhear esse livro tão maravilhoso. Então, caso você não tenha lido muito, é um ótimo motivo e um ótimo momento. Abri lá em João, capítulo 13, eu vou ler 2 versículos. Aqui é o 36 e o 38. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Eu te asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. Aí avança algumas páginas no capítulo 18, versículo 15. A palavra diz assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez com que Pedro pudesse entrar. E ela lhe perguntou para Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou eu não. Versículo 25 agora. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos de Jesus também, não? Não. Pedro negou, dizendo: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro tinha cortado, insistiu: eu não ouvi com ele no olival, lá no jardim? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Pai, como já foi orado, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me use para que a glória seja tua, porque se eu for usado, não tem como a glória não ser tua, Pai. Então que essa palavra aqui produza efeito nas nossas vidas, ó Pai. A tua palavra, a tua santa palavra, essa palavra aqui, ó Pai, que nós amamos, que ela produza algo vivo, que ela seja eficaz nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se você já reparou, mas muitas vezes a gente identifica as pessoas por algo muito bom ou algo muito ruim que elas fazem. Normalmente é mais por uma coisa ruim, né? Mas às vezes é por uma coisa boa. Por exemplo, o Davi, o servo Davi, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele pode ter feito várias coisas, e coisas incríveis e coisas terríveis, mas ele ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. A gente pega Moisés, por exemplo. Moisés, ele fez coisas incríveis. Eu, particularmente, eu vejo como o homem mais manso da terra. O homem que, se Deus quiser, um dia eu vou poder falar que sou como ele. O homem mais manso até, o homem que falava com Deus face a face. Pensou você ter um título desse? João, Denise, a mulher que via Deus face a face, que conversava com Deus face a face. Às vezes a gente fica com uma marca por algo ruim. Por exemplo, Tomé. Eu estava lendo sobre a história dele. Eu fiz, na verdade, um artigo sobre os apóstolos há uns 8 anos. Eu estava relendo esses dias. E Tomé, ele sem dúvida é conhecido como aquele que duvidou.
né? Quando Jesus ressuscitou, foi lá, foi ver os discípulos, entrou na casa, Tomé não estava. Aí alguém foi falar para ele: ô Tomé, você viu aí que Jesus ressuscitou e tal? Só acredito vendo. Com ele era ver para crer, né? E depois Jesus foi lá, se manifestou para ele: veja Tomé, olha aqui, né? As marcas da minha mão, pode tocar, que eu sei que você precisa relar para acreditar mesmo, né? E Tomé ficou com essa marca, ficou com a marca de o discípulo que duvidou. Mas sabe o que é interessante? Tomé, ele foi o cara, tanto em algumas passagens, são poucos versículos que falam sobre ele, né? Mas em algumas passagens ele fala: vamos fazer e tal. Você sabia que Tomé, por exemplo, foi a primeira pessoa, o primeiro discípulo a chamar Jesus de Deus? Se você vai ver lá na passagem que Jesus mostra, tal, a mão, ele fala: ó Jesus, Senhor meu e Deus meu. Nenhum discípulo até agora tinha chamado Jesus de Deus. A gente pode pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele foi o apóstolo que levou o evangelho para a Europa, né? Teve a ajuda de alguns outros discípulos, mas Paulo levou o evangelho para a Europa, para a Itália, para toda aquela região. Tomé foi o grande responsável por levar o evangelho para a Índia. A história, a Bíblia não fala, né? Mas a história nos diz isso. Os pais da igreja, né, do século I, II, falam que Tomé foi o cara que levou e pregou o evangelho para a região da Índia. E pensa na dificuldade que não deve ter sido. Você levar uma coisa que nunca ninguém ouviu falar na Índia, um dos países mais politeístas, idolatria e tudo. E dizem que Tomé ele foi morto pelo rei da cidade que ele estava, a flechada, enquanto ele estava orando. Aí podiam falar, né? Não, Tomé, o discípulo que foi martirizado por amor a Cristo com uma flechada no coração. Mas não, ele ficou. Sabe, quando eu chegar no céu, eu quero falar: Tomé, vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui, que eu sei que você é muito mais do que isso. Mas ficou essa imagem. E às vezes a gente lembra das pessoas por algo bom e ruim. E eu estou lendo aqui sobre a história de Pedro. Pedro, ele também é um dos, acho que o discípulo, né, que mais se manifestou e que mais temos informações aqui na Palavra de Deus. E ele é conhecido principalmente, eu diria, não sei o que você acha, né? Quando eu falo Pedro, você pensa o quê? Eu penso duas coisas. Uma, andou sobre o mar. Esse é o cara, hein? Eu queria ver qual de nós que estivesse naquele barco com uma baita de uma tempestade, Jesus falando: vem, eu ia. Será que eu ia? Jesus falando: vem, mas eu vou ou não vou, Jesus? Eu vou, não. Pedro foi. E a segunda coisa foi essa passagem aqui. O discípulo que negou a Jesus, e não negou uma vez só, ele negou 3 vezes. No Pedro, 3 vezes, meu, é muito. Mas eu vou falar para vocês, irmão, eu sempre tive uma dificuldade em entender essa passagem. Essa marca que Pedro leva nas costas, né? O cara que negou Jesus 3 vezes, sempre me deixou inquieto. Peraí, mas Pedro não é de fazer isso, não faz sentido Pedro ter negado. E eu sempre quis falar sobre esse assunto, eu nunca tive uma pregação que eu pudesse falar o meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista é uma interpretação que eu tenho com relação a isso aqui. As pessoas falam que Pedro, ele negou a Jesus ali por medo ou por vergonha. Oh, não, mas Pedro negou a Jesus. Não, esse cara eu não conheço, longe de mim. Quem? Não sei de nada, não sou cristão, não. Evangelho? Não sei de nada, não. Não me desce esse negócio, sabe? Porque não faz sentido. Pedro sempre foi um baita cara intrépido, um baita cara impulsivo, que não estava nem aí. Aí a gente analisa a história, vamos lá. Lemos aqui que ele negou a Jesus, beleza. Na noite anterior, ou melhor, isso provavelmente foi de manhã, na madrugada que isso aconteceu, Jesus chama os discípulos e fala: discípulos, vamos lá comigo que eu vou orar, porque o negócio está feio, vai acontecer umas coisas aí, e a gente eu preciso de ajuda de vocês, preciso da ajuda de vocês. Jesus falou, sabia? Tem gente que não pede oração para nada,
Jesus pediu, falou, ô meus amigos, vem cá orar comigo que eu estou carregando um peso lascado nas minhas costas aqui, vem orar aqui que eu estou precisando. Mas não, tem gente que, não, eu pedi ajuda, eu pedi oração, Deus que me livre. Bom, Jesus pediu, né? Então, ele levou os amigos e estava lá orando, é aquela passagem que ele encontra lá, começa a orar, daí começa a suar sangue, de repente ele chega nos discípulos, está todo mundo dormindo. Aí ele chega, Pedro, cara, tá difícil, eu estou sentindo uma tristeza mortal dentro de mim, eu preciso que vocês fiquem em oração comigo. Ora aí, meu. Aí vai, volta, os caras, um sono profundo. De repente, chega Judas. E não sozinho. Ele chega com uma multidão de soldados. Se você for ver, irmãos, essa passagem de Jesus lá orando na Getsemane, tem nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e João. Em alguns fala, e Judas chegou com algumas pessoas. No outro fala, Judas chegou com uma multidão de soldados armados com faca, com varas. Eu acredito que a multidão é porque foi uma galera. Vamos pegar Jesus agora, os soldados, a galera, vamos junto. Pegava a vara e vamos lá, e vamos pro pau, né? Já queriam brigar e se tivesse algum problema ali, já ia começar a sentar o rei, né? E foram, galera foi com tocha, sabe aqueles filmes que a galera sai de noite assim, todo mundo segurando uma tocha? Foi o cenário. Aí, ele está lá, beleza. Tem um versículo que fala que além dos soldados, tinham diversos guardas do templo. Ou seja, foi o exército para pegar Jesus. Tanto que Jesus fala, mas para que tudo isso? Eu não estou todos os dias no templo ensinando, para que precisa vir com esse exército de soldado todo? Mas eles foram. Aí, Jesus está lá e fala, sou eu. Quem é Jesus? Sou eu. Judas dá um beijo para identificar. De repente os caras vêm, pega no braço de Jesus e vamos levar você preso agora. Mas chega Pedro, não sei de onde, meu. Pega uma peixeira, arranca a orelha de um ali, pá! Ninguém vai levar Jesus, não! Quero ver quem vai pegar, quero ver quem vai botar a mão no meu mestre. Você acha que esse cara combina com um cara covarde que tem algum medo de alguma coisa? E aí você pensa, né? Não, ele cortou a orelha do Malco. O Malco era funcionário do sumo sacerdote. Logo quem Pedro vai meter a espadada na orelha, né? Aí, para pensar, irmãos. Não tem como você pega uma espada, eu estava vendo que a espada ali, primeiro que eu não sei nem se a espada era dele, né? Porque Jesus chamou os caras para orar, quem é que vai orar e vai levar a espada? Para mim, ele deve ter sacado a espada de algum soldado ali, pegou e já meteu a peixeira na orelha do cara. Não tem como você acertar a orelha de uma pessoa com uma espada. A única forma de você cortar a orelha de alguém com uma espada é se você der uma espadada de cima para baixo, mas ninguém faz isso. Né? Espadada você vai de lado. Então, no mínimo, Pedrão sentou a faca para cortar a cabeça do cara mesmo, só que ele deve ter desviado ali, deu uma de Matrix ali, né, de Neo, cortou a orelha do cara, caiu fora. Mas ele deu para matar, sem dúvida. No calor da emoção, eu vou cortar a orelha de alguém hoje. E aí Jesus chega para ele e fala, Pedro, o que você está fazendo? Está doido? Guarda essa espada aí, meu. Você não sabia que aqueles que usam a espada vão morrer por ela? Você acha que eu não poderia chamar um monte de anjo aqui para destruir todo mundo se eu quisesse? Guarda esse negócio agora. E deu uma bronca em Pedro. Mas eu fico pensando, irmãos, Jesus, ele devia amar muito Pedro, porque eu amaria um cara assim. Você não amaria? É que Jesus, ele é santo, ele é divino, ele é puro, ele jamais falaria, isso aí, Pedrão, bela espadada na orelha do cara. Mas eu tenho certeza que Jesus deu uma valorizada ali, porque sempre quando alguém nos defende, a gente valoriza mais, né? Eu lembro de uma vez, irmãos, que eu estava jogando bola, e eu gosto muito de jogar bola, só que eu fico muito irritado jogando bola quando eu vejo alguma coisa errada. Tipo quando tem alguém que é folgado com outro, já toma as dores, sabe? Aí a gente estava jogando bola e chegou um cara que eu nunca vi na vida. O cara devia dar 2 do Vitão, né? Por baixo assim. O cara era grande, meu.
Só que eu sou meio folgado, meio sem noção, sabe? Tipo, eu não tenho medo de apanhar. Eu sei que eu vou apanhar se acontecer alguma coisa, mas eu não fecho a boca. Aí o cara começou a ser folgado com todo mundo. Não sei o quê, toca essa porcaria, cara. Nunca tinha ido jogar e já começou a subir o sangue. Aí eu comecei, meu, cala a boca, cara, você nunca veio jogar que você quer chegar aqui dominando o negócio? Você nem conhece os caras, tá mandando os caras aí xingando os caras? Se liga. Aí o cara começou a vir pra cima de mim. Aí eu fui falando e caminhando para trás, né? Só que nessa tinha 22 caras mais ou menos no campo. Só um levantou para me ajudar. O Nel. O Nel que toca baixo aqui com a gente. Eu acho que juntando eu e o Nel não dava metade de uma coxa do cara que estava vindo para cima da gente. Mas cara, isso é algo que você valoriza pro resto da vida. Nel, te amo, viu? Meu padrinho de casamento. Eu nunca vou esquecer, sabe por quê? Porque ele não tá nem aí, meu. Vou apanhar junto, mas eu vou pra cima também. Ninguém vai relar no meu amigo, não. Ele tá certo o que ele tá fazendo. E eu imagino, sabe? Ao mesmo tempo que Jesus falou, Pedro, o que você tá fazendo, meu? Tá doido? Ao mesmo tempo ele falou, cara, Pedro é demais, né? Olha o tanto de soldado que tem aqui. Olha o exército, todo mundo armado. Tava Pedro com mais 10 discípulos, que Judas não estava, né? Chegou depois. Pescadores, não sabe nem brigar. Aí ele tá nem aí, ele pega a espada e fala, quero ver quem é que vai chegar aqui perto de Jesus. Mas enfim, Jesus dá uma bronca nele e vai preso. Quando ele vai preso, todos os discípulos fogem. Sai fora, eu que não vou ser preso nem a pau. Todo mundo saiu fora. Mas Pedro foi seguindo Jesus de longe. Foi seguindo Jesus de longe, porque provavelmente ele não queria ser preso e também porque veio uma multidão pegar Jesus. Então, com certeza, do caminho do jardim até a casa do sumo sacerdote, a multidão foi junto. Multidão gosta de bagunça, gosta de fofoca, vamos todo mundo. E Pedro foi indo de longe. Os outros fugiram, Pedro foi junto. Provavelmente com João, porque aqui nessa passagem, João está descrevendo, então é provável que João fosse o outro que estava com ele, né? Aí ele vai, entra dentro da casa do sumo sacerdote, uma casa que estava repleta de soldados, e ele chega e vamos ver o que vai acontecer aqui. É nesse momento que ele nega Jesus 3 vezes. Primeiro, para mim não faz sentido nenhum dizer que Pedro negou porque tinha medo. Porque um cara que tem medo não pega uma espada e corta a orelha de um soldado, de um cara, quem quer que seja, quando tem um soldado infinitamente maior do que a galera que está com você. Então medo ele não tinha. Vergonha. Eu também não acho que ele negou por vergonha, porque senão todo mundo sabia que Pedro andava com ele. Provavelmente não reconheceram ele ali porque estava escuro, ou porque a galera não... Pedro andava com Jesus e fazia questão de estar com ele o tempo todo. Então é difícil falar, não conheço não, nunca ouvi ele falar. Estava 3 anos andando com ele. Terceira, não acho que ele não morreu, que ele negou porque não estava disposto a morrer. Essa é a minha interpretação, tá pessoal? Por que eu acho que ele não negou? Porque ele não estava disposto a morrer. Um cara que pega uma espada e dá na orelha do cara, quando tem um exército, esse cara está disposto a dar vida. Só que aí que está. A minha interpretação é que Pedro não estava disposto a dar vida sem levar uns 4, 5 com ele. Porque ele era impulsivo, ele era briguento. Não sei se você já assistiu a série The Chosen, é muito legal. E lá eles retratam Pedro meio assim, sabe? Meio briguentão mesmo. E ele era. E aí, para mim, a dificuldade não foi que, não, eu tenho vergonha, não, eu tenho medo, por causa de tudo isso que eu já falei. A minha interpretação é que ele não queria morrer de graça. Ele queria pegar, eu tenho certeza absoluta que se Jesus, que estava lá no meio da casa, falasse, Pedrão, vem me libertar agora, cara. Eu não tenho dúvida de que ele pegava a espada e começava a matar todo mundo que estava dentro daquela casa. Mas ele não ia fazer isso, porque Jesus acabou de dar uma bronca nele, falando, Pedro, guarda essa espada. Isso aí, o que você está fazendo? Você está doido. Não é assim. Pedro, eu acho ele muito da hora, meu. E, para mim, ele nunca foi covarde. Ele nunca foi um cara covarde.
a ponto de falar, não, eu tenho vergonha de Jesus. Mas tem gente que é. Tem gente que é covarde assim. Você, usando o exemplo de Pedro, 4 capítulos, 5, sei lá, atrás, quando ele estava com os irmãos, com os crentes, né, estava na igreja com os discípulos, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Tamo junto. 4, 5 horas depois, sei quem é não. Jesus? Não estou com ele. O título dessa pregação é Vergonha de Jesus. E eu quero saber se você tem ou se você não tem. Como é a sua postura quando você está em ambientes seculares? É a mesma postura que você tem aqui dentro da igreja? É a mesma postura que Paulo teve quando ele estava lá com os irmãos? Não, estamos aqui com meus amigos, glória a Deus, galera do louvor, haha. Para onde eu irei? De jeito nenhum, só tenho você, Deus, tu és a minha fonte, tu és a minha razão de viver, as minhas fontes estão em ti, amado. Mas e quando você está fora da igreja? A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, e a gente, enquanto cristãos, a gente caminha na contramão do mundo, irmãos. E eu vou te falar, às vezes não é fácil a gente se identificar como cristãos. Não estou falando que é difícil, inclusive é necessário. Eu estudei na mesma escola, irmãos, da 3ª série até a 8ª série. E eu posso te dizer que eu acho que eu podia contar nos dedos quantas pessoas ali sabiam que eu era crente. Não vou falar que não sou, mas também não preciso falar que sou. Né? Ninguém está me perguntando para que eu vou falar aqui que sou crente. Oxe, deixa eles pensarem o que eles quiserem. Eu evitava falar sobre o cristianismo por causa de 3 coisas. Primeiro, falta de posicionamento. Se eu não falar, eu não vou estar mentindo, ninguém vai saber, ninguém está perguntando se eu creio em Deus ou não, então eu vou ficar aqui na minha, não preciso me posicionar. Está errado. Está errado porque a palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo, nós somos a Bíblia fala que uma vela, ela não pode ficar escondida, ela tem que ficar num lugar que todo mundo veja, para que vejam a luz e aprendam. Já passou pela tua cabeça isso? Ninguém precisa saber que eu sou evangélico. Eu vou dar meu bom testemunho, não vou falar palavrão, não vou usar droga tal, e tá, segue o jogo. Está errado. As pessoas precisam ver a luz em você, e elas precisam saber que essa glória que há em você é Jesus Cristo, porque é isso que vai fazer com que a vida delas mude. Segunda coisa, eu às vezes não negava ou não falava nada. Você crê? Não. Porque eu não queria falar sobre algo, sendo que eu vivia uma vida que não condizia com aquilo. Não, se eu falar que é crente, eu vou falar que eu sou crente, só que a galera vê eu fazendo bagunça pra caramba, vê a galera sentando eu no fundão, vê a galera, sabe, todo mundo me vê zoando a rapaziada e fazendo umas piadinhas de mau gosto, aí do nada eu vou chegar e falar que sou evangélico? Não, isso aí vai queimar o filme do evangelho, então é melhor não falar nada. É melhor você viver a vida certa e não denegrir o evangelho, né? Mas esse era um dos motivos que fazia com que eu não falasse. Terceiro motivo, vergonha de ser visto como alguém que se santifica para evitar os prazeres do mundo. Esse eu acho que é o que mais pega. Porque se você falar que é crente, a primeira coisa que vão te perguntar, você é virgem? Você não fala palavrão? Você não pode pegar várias minas? Você não pode ficar com os caras? Você é quadradinho? Eu não vou falar, né, a pau que eu vou falar, porque aí vão pensar, ó o bobão aí, ó o bobão do crentão aí, que não pode fazer nada, que vive a vida quadrada. Sabem de nada, né, irmãos? Mas era
eram basicamente esses 3 motivos. Aí, vamos lá. Vergonha, dicionário Michaelis, sentimento de humilhação e vexame. Receio de se sentir ridículo diante das pessoas. Ato que demonstra desprezo ou desconsideração. E, quando você se envergonha de Cristo, você está demonstrando desprezo ou desconsideração por Jesus. Quando você fala, eu vou ficar na minha, não falo nada, mas também ninguém precisa saber, porque eu não quero que saibam, você está demonstrando desprezo ou desconsideração por Jesus. E eu te pergunto, você tem vergonha de Jesus? Isso não é uma pergunta retórica, é para falar mesmo. Você tem ou não tem vergonha de Jesus? Em qualquer lugar que você for, você tem alguma vergonha de falar que você é filho de Deus? Você tem alguma vergonha de falar que você entregou suas vidas na mão de Cristo e que Ele é o teu Senhor e Salvador? Você tem vergonha quando você está no teu trabalho? Ah, mas aqui ninguém é evangélico, vai queimar meu filme. Não faz sentido nenhum, irmão. Não faz sentido nenhum, irmã. Você vir para a igreja e ter vergonha dele. Pelo amor de Deus, não tem como. Uma coisa é você ter vergonha de uma besteirinha. Ah, eu tenho uma vergonha do meu time de futebol. Ah, o time perdeu, não vou falar nada. Outra coisa é você ter vergonha daquele que é o teu rei, daquele que é o teu Senhor, daquele que fundamenta a sua vida e que tudo que você tem está nele. Se você tem vergonha, então sai fora, meu. Não faz sentido, entende? Como é que você está falando que você está fincado nele, você está arraigado nele, se você não quer que ninguém saiba isso? E uma coisa, isso aqui não é pregação para jovem e adolescente não, viu? Porque às vezes tem gente que pensa, ai, essa é uma palavra muito boa para meninada. Não, não é não, isso aqui é para adulto também, viu? Tem adulto de 40, 50, 60 anos que ninguém sabe que é crente até hoje. Tua vizinhança sabe que você serve ao Deus vivo? O pessoal do teu prédio, que você mora lá 10, 15, 20 anos, sabe que você é cristão de verdade, genuíno, e que você segue ao Deus vivo. Tem idoso que tem vergonha. Se você nega, primeira possibilidade, é porque você tem vergonha. Se alguém chega para você e fala, você é cristão? Eu não estou falando, você é evangélico, você é crente, não, eu sou cristão, é diferente. Eu sigo ao meu Deus e quero ser igual a Ele, e tudo que eu tenho está nele, e eu dou a minha vida para Ele, e quero agradá-lo o tempo todo. Não é simplesmente falar que vai na igreja. E na igreja hoje em dia é modinha, todos os famosos vão na igreja hoje em dia. Se você nega, é porque você tem vergonha mesmo. E se você tem vergonha mesmo, a gente precisa trabalhar isso, ou melhor, o Espírito Santo tem que trabalhar isso na tua vida. E 2, é porque você não tem personalidade. E aqui eu quero dar uma cutucada em vocês. Caso você tenha vergonha e negue que é cristão e tenha medo de que descubram que você vai para a igreja. Personalidade. Tudo que determina a individualidade de uma pessoa, qualidade essencial e exclusiva de uma pessoa, aquilo que a distingue de todas as outras. Caráter. Personalidade é identidade. Personalidade é originalidade. Você tem originalidade? Porque não ter personalidade, o que é não ter personalidade? É você ter vergonha daquilo que você é. É você se guiar na opinião dos outros. Ter personalidade é quando você sabe o que você é e não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Ah, mas você está na faculdade, Duda, vai falar? Sou.
Você é evangélico? Sou. Você é bobo? Sou. Pode falar o que você quiser, sou, não estou nem aí. Eu sou filho lavado e remido pelo sangue de Jesus, e não estou nem aí porque você vai pensar. Isso é ter personalidade. E isso sim, agora tem muito a ver com o posicionamento de jovens e adolescentes. Você vai sofrer se você falar isso. Mas e daí? E daí? Não vale a pena? É melhor você ser um Maria vai com as outras? É melhor você ser um bobão, uma bobona? Não, eu creio não sou crente não. Eu sou sim, por quê? Gente sem personalidade faz o que não quer para agradar os outros. Gente sem personalidade tem medo de ser rejeitada ao dizer o que crê e pensa. Gente sem personalidade tem medo de não ser aceito como é. É claro que envolve várias coisas, tem complexos, tem traumas, tem um monte de coisa. Mas focando aqui na questão do cristianismo, do evangelho. Gente sem personalidade quer ser igual aos outros, porque acha que não é tão legal. Não, eu vou falar que sou cristão, aí só eu que sou cristão na sala toda. Ótimo! Você vai ser o cara mais original da sala. Coloquei aqui, né, que pessoas assim se tornam um crente camaleão. Crente camaleão é aquele que se camufla. Ele se adapta ao ambiente em que ele está. Já viu crente que na faculdade só faz besteira? Quando eu fiz faculdade, eu via. Aí você chega e fala para os outros, mas como é que pode ser crente, né? Fala essas coisas como se normal, sabe? Tem tanto crente assim, irmãos. Crente que não se posiciona. No futebol. Tem crente que é outro no futebol. Fala palavrão pra caramba, xinga todo mundo. Por quê? Porque se adapta ao meio em que está. Se ele está na igreja, todo mundo é santo, ele é santo. Está na faculdade, todo mundo bebe, ele bebe. Está no futebol, todo mundo fala palavrão, ele fala palavrão. Porque ele, não, eu tenho que me amoldar, né? Não. A palavra de Deus fala em Romanos 8, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. 29, eu acho, 8:29. Você nasceu para se amoldar ao molde de Jesus. Amoldar ao molde foi proposital. Você tem que tomar a forma de Jesus, e não da galera que está na tua faculdade, não da galera que está no seu trabalho. Tem cara que é crente, mas no trabalho, não, eu vou participar desse grupo aqui que tem pornografia até umas horas, porque se eu sair daqui, vão falar que eu sou o boiolão, vão falar que eu sou o bobão. E daí? Tem medo? Tem medo de se posicionar? Eu vou te falar, eu não tenho vergonha de falar que eu sou cristão, mas eu teria muita vergonha de ser um cara sem personalidade. Isso eu teria vergonha. O cara que é de um jeito aqui, quando está no outro ele muda, porque não, eu tenho que me adaptar ao meio. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Marcos 8:38, Jesus dizendo, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na glória com seu Pai e os seus santos anjos. 2 Timóteo 1:7 e 8. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte os sofrimentos pelo Evangelho. Lucas 12:8 e 9. Eu digo a vocês, Jesus falando, quem me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, também vai ser negado diante dos anjos de Deus. Romanos 8:1-16. Não me envergonho do Evangelho, Paulo falando. Eu imagino ele numa praça, sei lá onde é que ele estava aqui, na casa, não sei. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou te falar, irmãos, essa passagem aqui, Paulo estava falando num momento em que ele estava prestes a ir para Roma. E Roma era a cidade mais top, né? Era uma cidade que, sabe, toda sofisticada, onde estavam os bambambam, a galera da filosofia. Aí talvez alguém chegou para Paulo, mano, você vai lá,
você vai lá, meu, cara, você é louco. Porque uma coisa, eu não sei se já aconteceu com você, uma coisa é você fazer evangelismo com morador de rua. Agora, já fez evangelismo com gente rica? É outra pegada. Tanto por questão dos argumentos, quanto da intelectualidade, quanto de a situação de vida da pessoa é outra. Ela, entre aspas, não está precisando de Deus. Pregar para um morador de rua, qualquer coisa que você falar, o cara, não, eu quero. É outra pegada. E Paulo estava falando aqui, eu vou para Roma sim. É onde tem os bambambam? Vamos que vamos. Ai, mas Paulo, mas lá os caras é outro nível de intelectualidade, hein? A galera ali top da filosofia. Amigo, você está achando que eu tenho vergonha do evangelho? Eu não me envergonho do evangelho e vou pregar onde quer que seja, porque ele é o poder de Deus para a salvação do que está perdido indo para o inferno. Ele não se envergonhou. E aí eu quero dar uma dica para vocês, irmãos e irmãs. Se identifique como cristão logo que você chega no lugar. Se identifique como cristão logo que você chega no ambiente, onde quer que seja, já se posicione. Vou dar 3 exemplos aqui meus. Eu vou falar de mim, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei, tá? Não que eu seja eu não sou do tipo de Paulo que fala, seja meus imitadores. Ainda não. Estava falando com meu sogro ontem sobre isso. Paulo fala, sede meus imitadores, cara, é ousado, hein? Mas eu quero falar 3 coisas que eu fiz. Primeira vez que eu fui para a faculdade, no Mackenzie. Na primeira vez que eu cheguei. E faculdade, galera, é aquele clima que você sabe. É pegação, é mulherada, é os caras malhados e é bebedeira. Na primeira semana eu já me posicionei. Eu sou cristão. E os caras respeitaram. Eles, toda vez, lá no Mackenzie, lá tinha aquela rua, Maria, esqueci o nome da rua que tem do lado lá. Todo mundo vai para beber lá, toda hora. E os caras me chamavam, e eu falava, não, mas você sabe que eu não curto. Vamos, mano, a gente paga um suco. Eles se dispunham a pagar um suco para que eu fosse. Por quê? Porque eles sabiam que eu tinha um posicionamento diferente. Depois eu fiz faculdade aqui na Rio Branco, aqui na Lapa de Baixo. E lá o meu apelido era Jesus. Por 2 motivos. Primeiro, por causa do meu cabelo. E segundo, porque todo intervalo eu ficava lendo a Bíblia. As pessoas já sabiam que eu era cristão. E eu não tenho o menor problema em saber. Sabe? Galera aí, vamos lá comer alguma coisa. Aí eu lia um pouco da Bíblia e ia lá com esse, que eu também, uma coisa que eu não acho legal, é você ser bitolado, sabe? Não faço nada, não ando com ninguém. Não tem nada a ver. Jesus andava com a galera, só que ele dava um bom testemunho. Eu ia com os caras, eu comia no intervalo, a gente trocava ideia, dava risada, mas eu tinha o meu posicionamento. No meu trabalho, por exemplo, eu trabalhei por 11 anos aqui na Escola Modelo Cristão. Um ambiente cristão, tudo tranquilo, vida fácil, né? Todo mundo é crente ali. Aí eu fui para um outro emprego. No outro emprego, no dia da entrevista, eu vi que era uma escola mais para frente, né? Uma escola que já tem um discurso diferenciado. No dia da entrevista, sentei na frente da diretora, ela e o marido, meus chefes hoje, e falei, olha, é isso, isso e isso, só que saiba que eu sou cristão, esse tipo de coisa eu não faço, esse tipo de coisa eu não faço, isso aqui se tiver que fazer, eu não vou fazer. Me posicionei, fui contratado no mesmo dia. Tem gente que não fala que é crente porque tem medo de perder o emprego. Pelo amor de Deus, a tua vida está na mão de Deus ou está na mão do teu chefe? Eu gosto do Elton. O Elton sempre dá o exemplo do trabalho dele lá, que ele não mentia. Não mentia no trabalho. E cada vez mais ele era honrado, porque as pessoas viam ele como um homem de caráter. E você no teu trabalho? As pessoas te veem como um homem de caráter? Estou acabando, irmãos. Se posicione logo, para você não ter medo de fazer isso depois. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica você se posicionar. Já aconteceu com você de tipo, sei lá, você está numa consulta, você está na sala de espera de uma consulta, aí está sentado lá, aí tem mais um monte de gente. Aí de repente começa a falar de igreja. Ah, porque você acha certo ir na igreja? Não, eu acho isso é coisa de gente tonta. Não. Tipo, falando entre eles. Você quieto aqui. Não, porque crente é tudo bobão. Gosta de dar dinheiro para o pastor.
Ah, isso é gado que tudo fica... E você quieto lá. O negócio vai tomando uma proporção que chega uma hora que você já está orando, pelo amor de Deus, Pai, faça com que eles não perguntem nada sobre o meu cristianismo, se eu vou para a igreja ou não vou, eu não quero falar. A coisa vai tomando uma proporção tão ruim que vai ficando cada vez pior de você falar que é crente. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu isso. E eu falei, Pai, pelo amor de Deus, estou quieto aqui, Pai, deixa eu, não quero te negar, mas também não faz eles me perguntar o que eu acho disso que eu não quero falar. Quanto mais a gente enrola, pior fica. E não apenas com relação a falar que eu sou crente, mas com relação às suas atitudes. Quando você chega num lugar, já fala logo, eu não bebo. Porque se você beber 1, 2, 3, depois você não volta mais atrás. Ah, eu vou falar que eu não bebo, já bebi 2, 3 vezes. Pensa Pedro. Pedro negou a Jesus. Se ele não tivesse negado a primeira, ele não teria negado nem a segunda nem a terceira. Mas ele negou na primeira, aí ele negou a segunda e a terceira. Ele deve ter falado, não, Jesus nunca conheci, nunca ouvi falar. Aí chegou outro, ele pensou, já neguei para outra lá, vou negar aqui também, né? Não, nunca. Daí chegou o terceiro, eu já neguei 2 vezes, por que eu vou falar agora que não? Não. Agora, por outro lado, se você não estava com Jesus? Estava sim. Eu andei com ele por 3 anos, você nunca me viu, não? Se viesse 15 caras, ele ia falar que sim para todos. Se posiciona logo de cara quando você chega em algum lugar. Mas Duda, eu já estou naquele lugar, já estou no meu trabalho, já estou na faculdade, não me posicionei até hoje. Começa agora. Dá uma de João sem braço, como se você tivesse convertido agora. Mas, sabe, sábado minha vida mudou. A partir de hoje eu não falo mais palavrão. Sábado minha vida mudou. A partir de hoje eu não quero mais participar desse grupo de pornografia. Não quero. Ah, mas você é boiolão? Não sou boiolão não. Sou bem hétero, mas não sou chegado nessas coisas aí, porque meu Deus não aprova. Ah, mas você não pode mentir aqui? Não. Mas você mentia? Eu mentia, mas de sábado em diante não minto mais. Tome essa posição na sua vida, caso você não tenha tomado ainda. Faça isso, irmãos. Tinha mais coisa aqui, mas eu vou tentar resumir, irmãos. Faltava uma folha inteira ainda. Vergonha de Jesus. Você tem ou não tem? Não seja sem personalidade. Não seja uma pessoa fraca. Não seja uma pessoa sem identidade, sem originalidade. Seja mais você. Ana Maria Braga, mais você? Mais você. Seja mais você. Ah, você é crente? Sou. Ah, mas mocinha, você é evangélica, vai para a igreja? Sou. Vou. E daí? Uma vez eu vi uma frase assim, de que me importa a cara feia do mundo quando eu olho para cima e vejo Deus sorrindo para mim? Já pensou nisso? Tem umas frases que eu queria que fosse minha, mas não é. De que te importa? De que me importa a cara feia, a zombaria do mundo, se quando você olha para cima você vê Jesus dando um joinha e falando, isso aí, é esse o caminho. Jesus não teve vergonha de nós. Ele não apenas viveu, sofreu, foi cuspido, foi humilhado, foi massacrado, ele foi colocado numa cruz seminu. Irmãos, às vezes eu faço peça aqui de cantata, de Páscoa, aí eu fico ali na cruz, ali, né, representando, né, interpretando Jesus. Já dá uma baita vergonha eu ficar ali com uma roupinha, tipo aquelas roupinhas de teatro. Cara, Jesus, os historiadores aí falam que, tem historiador que fala que nem roupa nenhuma ele tinha. E tem gente que fala que era só tipo aquele pedacinho de pano. Imagina isso, cara, olha o que ele suportou por você, olha o que ele suportou por mim, no lugar mais alto da cidade, seminu, todo sangrando, com a cara desfigurada. Quando tem filme de Jesus, a Paixão de Cristo, tem gente que nem olha, foi aquilo mesmo, aquela cara toda rasgada, por causa de você. Aí chega alguém e pergunta se você é crente. Não sou, pelo amor de Deus. Tenha vergonha do seu pecado, não daquele que te salvou, não da tua salvação. Tem um versículo, Hebreus 2:11. Deus ama chamar seus filhos de filho. Hebreus diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos.
Esses dias eu estava lembrando uma música da cantata de Páscoa do coral da família. Jamais irei me gloriar, senão na cruz de Cristo. Paulo, ele não apenas não tinha vergonha, como ele falava que a coisa que ele mais se gloriava, a única coisa, na verdade, que ele se gloriava, era a cruz de Cristo. Ele não tem vergonha de você, mas você tem vergonha dele? Essa pregação é uma provocação para que você pense consigo mesmo, e eu também vou pensar comigo mesmo. Na verdade, eu pensei essa semana toda comigo mesmo. Em quais momentos eu tenho vergonha de falar que eu sou dele? E tem alguns que eu tenho sim. Tem algumas situações que está um papo que eu não falo que eu sou dele, mas de algumas coisas que referentes à santidade, referentes a pecado, referentes a posicionamento. A gente não pode ter vergonha. E olha o que Pedro escreveu. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. 1 Pedro 3, 14 e 15. Finalizando. Como vocês serão felizes se tiverem que sofrer por fazer o que é certo? Não tenham medo de ninguém. Não fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. E estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir para você falar sobre a razão, a esperança que está dentro de você, Jesus. Esteja pronto para responder qualquer pessoa que te vier perguntar, você é cristão? Como que é esse negócio do evangelho aí que você vive? Esteja pronto. Ele poderia falar, esteja pronto, porque uma vez, há 40, sei lá quantos anos atrás aí, eu neguei 3 vezes. Mas hoje eu aprendi que Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor, não me envergonhe. Qualquer um que vier perguntar, eu vou falar, eu sou dele. Que esse seja o nosso posicionamento, amém, irmãos? Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E não dá para ficar escondido, não dá para ser insípido, não dá para ser meia boca, não dá para ser morno. Senão, Ele vai vomitar a gente da boca dele. Termo pesado, né? Você já imaginou Deus vomitando? A Bíblia fala que se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. E vomitar é aquele negócio que embrulha o estômago e que tem que sair. Não seja morno. Seja cheio de Deus. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça esse trabalhar em nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo opere esse trabalhar em nós, ó Pai. Em mim e na vida de todos os meus irmãos e irmãs que eu amo e que são meus irmãos mesmo em Cristo Jesus. Opera esse aprendizado, esse posicionamento, essa originalidade, essa identidade, essa personalidade de falar que eu sou do Senhor, a minha vida é do Mestre. Nós somos Teus e queremos correr. Tem uma música da Laura Solgueres que fala, eu irei por aí levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar eu estou, guardado no Teu amor, Pai. Nós estamos guardados em Ti, e assim como Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, assim como Deus Pai não se envergonha de nos chamar de filhos, nós também não vamos ter vergonha, onde quer que estejamos, de dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo, e quando eu morrer, eu vou passar toda a eternidade ao lado do meu Rei, e do meu Senhor, e do meu Deus. É o que eu te peço, Pai. Obrigado por esse culto, obrigado pela Tua palavra, ela é incrível, Pai. Tua palavra é uma fonte inesgotável de aprendizado para a nossa vida. Obrigado por ela, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um ótimo final de semana para vocês.